Fala pessoal, tudo bem? Estou passando aqui rapidinho só para falar com vocês que é uma dúvida que um aluno perguntou sobre o que é repristinação. E aí eu preferi fazer esse vídeo aqui, vamos subir ele para o nosso YouTube, para que fique para qualquer um que tenha essa dúvida. Eu sei que é um tema, um nome estranho, um tema também estranho, mas eu vou explicar aqui para vocês que é bem simples de ser entendido. E para explicar melhor, eu vou desenhar. Quem é os alunos que já estão acompanhando as nossas aulas sabem que eu desenhando é um desastre. Mas para repristinação, a melhor forma de explicar é desenhando. Então, eu vou me arriscar aqui com vocês, tá bom? Vem aqui para o slide. Temos aqui, ó, a pergunta dele é: o que é repristinação? Para explicar a repristinação, vamos tratar aqui de três leis. Eu vou nominar de Lei A, Lei B e Lei C, certo? Agora, imagine que essa Lei A era a primeira lei que já existia. Só que a Lei B veio e revogou a Lei A. E aí a Lei B ficou valendo normalmente e a A é uma lei revogada. O que é repristinação? A repristinação ocorreria, no caso, se essa Lei B, essa Lei C, que veio após a Lei B, ela veio aqui e revogou a Lei B. E a repristinação é, pela revogação da B, a A aqui volta a valer, certo? Vou até apagar a A aqui, e aí a A vai voltar a valer. Então, voltando, pessoal, nesse mesmo exemplo, a A aqui valendo, porque a B parou de valer. Agora, falando em termos técnicos, está aqui desenhado, falando em termos técnicos. Repristinação é a restauração da lei revogada pela revogação de sua lei revogadora. Ou seja, a A volta a valer porque a B que revogou a A deixou de valer. E aí o que a Lindbe fala para a gente? Que a repristinação ela só vai ocorrer se for de forma expressa. De forma expressa. O que isso ocasiona? A Lei C, quando vai revogar a Lei B, a Lei C tem que virar e falar assim, ó, eu estou revogando B e por causa disso eu quero que a A volte a valer. É isso. Então ele fala, eu estou revogando a B e quero que a volte a valer. Repristinação, no Brasil, ela só ocorre de forma expressa. Não confunda. Isso daí de lei A, lei B, lei C, e a C revoga B e A volta a valer, é só se C falar isso. Só acontece expressamente. Pessoal, por que eu estou dando essa ênfase? Porque você não pode confundir com efeito repristinatório, que a gente estuda lá em controle de constitucionalidade. Então, vem aqui para o slide, rapidinho. Isso daqui vou colocar de rep. Isso daqui é repristinação. Agora, abre aqui. Aqui agora eu vou explicar para vocês o que é o efeito repristinatório. Enquanto na repristinação eu estou falando de três normas, no efeito repristinatório eu falo de duas, Lei A e Lei B. Igual no primeiro exemplo, a Lei B veio aqui e revogou a Lei A, certo? Só que o que é o efeito repristinatório? O efeito repristinatório ele ocorre aqui quando a B é declarada inconstitucional. Se a B foi declarada inconstitucional, então ela é nula. Olha para mim, eu vou te explicar algo e a gente só para vocês entenderem. Nós no Brasil adotamos a teoria da nulidade. É claro que com temperamentos, mas nós adotamos a teoria da nulidade. O que é teoria da nulidade, professor? Teoria da nulidade, no controle de constitucionalidade, quer dizer o seguinte: se a lei ela é inconstitucional desde o início dela, desde o seu nascedouro. Quer dizer que os efeitos da inconstitucionalidade dela retroagem
para desde quando ela nasceu no ordenamento jurídico. E aí vai uma dica para vocês. Se vocês são do direito, vocês já viram. Isso, tal coisa, isso daqui tem efeito ex tunc, tem efeito ex nunc. O que acontece? Vou ensinar para vocês uma dica para nunca mais errar ex tunc, ex nunc. A TJ, que é nosso filmmaker, tudo dele é ex tunc, ex nunc, depois que eu gravei a aula em nosso curso regular. Ex tunc começa com T, testa. Quando você bate na testa, você vai para trás. Então, o efeito ex tunc é retroativo. Já ex nunc começa com N, nuca. Quando você bate na nuca, você vai para frente. Então, ex tunc vai para trás, retroativo. Ex nunc vai para frente, é progressivo. No caso daqui para frente, não retroage. Beleza, deu para entender isso? Então, o que acontece? Na teoria da nulidade, o efeito é ex tunc, ele retroage à existência. Então, vem aqui para o slide. A dúvida de todos e por que nasceu esse efeito repristinatório é o seguinte: se B é como se nunca valeu, tá aqui, se a gente adota a teoria da nulidade, e a teoria da nulidade diz que a norma inconstitucional ela é nula desde o início, então B nunca poderia ter revogado A. Nunca poderia ter revogado A. Então, o que é o efeito repristinatório que decorre da nossa adoção da teoria da nulidade? Que quando há a declaração de inconstitucionalidade de B, A vai voltar a valer, vai voltar a existir. E qual que é a distinção aqui, pessoal, de repristinação para efeito... já errei. Toda vez que eu vou escrever, os alunos já ficam rindo de mim. Efeito rep. Não coube aqui. Mas, enfim, é isso aí. O efeito repristinatório. Vou até apagar para não passar mais vergonha. Qual que é a diferença da repristinação para o efeito? Vou colocar um E e um F. Acabou. Qual a diferença de repristinação para efeito repristinatório? É essa. É porque na repristinação só vai acontecer se isso tiver expresso. Agora, no efeito repristinatório, ele ocorre automaticamente. Eu não vou nem tentar escrever para não passar mais vergonha aqui. Mas entendam isso. O efeito repristinatório, que decorre da nossa adoção da teoria da nulidade, ele acontece automaticamente. Então, é diferente da repristinação pura, que envolve 3 normas. A é revogada por B e B é revogada por C. Quando C revoga B, a A só vai voltar a valer se C falar, volta a valer a A, expressamente. Já o efeito repristinatório, não. Existe a norma A e a B. B revoga A. Só que B é declarado inconstitucional. O que acontece? A B ela é declarada inconstitucional, efeito ex tunc, retroativo. Então, retroage desde o início é como se nunca existisse. Se ela nunca existiu, ela nunca poderia ter revogado A. Então, A volta a valer. Vem aqui para o slide. Acontece que A volta a valer. Se A volta a valer, esse é o efeito repristinatório. Só que o que acontece? Como que você impede o efeito repristinatório? Com a declaração aqui, essa sentença, ela tem que dizer que A não vai voltar. Ou seja, enquanto na repristinação, o ato que vem depois, que aqui é a lei C aqui, que aqui é a lei C, esse ato que vem depois, ele tem que ser expresso para A voltar a valer. Tem que ser expresso. Já no efeito repristinatório, tem que estar expresso no ato posterior, que é a declaração de inconstitucionalidade, tem que estar expresso que não vai voltar a valer. Então, olha para mim rapidinho para vocês entenderem isso de vez. Vamos lá, recapitulando. Efeito repristinatório automático. Repristinação precisa ser expresso. Não existe repristinação tácita. Agora, o efeito repristinatório é tácito. Só que são fenômenos em que, pese o nome ser parecido, eles estão em aspectos diferentes. Repristinação está na sequência de leis.
Já o efeito repristinatório está na declaração de inconstitucionalidade. Espero que tenha feito entender. E se a cara de uma segunda fase da OAB, uma segunda fase de algum concurso que você fizer, até mesmo suas provas na faculdade, lembrem-se disso. É importante saber o que é efeito repristinatório. E aí vem um detalhe, só a cereja do bolo para você no final que acompanhou esse vídeo até agora. O efeito repristinatório, ele é importante para que não volte outras normas que são inconstitucionais valer. Então vem aqui rapidinho, vou até colocar aqui e vou apagar tudo, porque agora eu vou explicar para você só efeito repristinatório. Repristinação você já entendeu, certo? Beleza. Então vamos lá sobre o efeito repristinatório. Existe a lei A, existe a B. Eita, esse B ficou feio, hein? Existe a B, existe a C, existe a D. Aqui é a Constituição, vou colocar assim, de 88. Enfim, vamos lá. Veio a B, pessoal, e revogou A. Revogou A. Aqui. Veio a C e revogou B. E, por fim, tem a D que revogou C. Aqui são 4 leis, certo? O que vai acontecer? Existe o famoso efeito repristinatório indesejado, que é o quê? Vem o STF e declara a inconstitucionalidade de D. Então, D para de valer. O que isso acontece? Efeito repristinatório. A tendência natural é que C passe e voltar a valer. Certo? Só que imagina que a mesma constitucionalidade que D tem, C também tem. E, por fim, B também tem. Esse é o efeito repristinatório indesejado. Porque de que adianta declarar inconstitucionalidade aqui de D se C continua com a mesma inconstitucionalidade? Então, aí vem o efeito repristinatório indesejado. O que acontece? O STF tem que declarar expressamente a inconstitucionalidade das outras normas. Ou então dizer que o efeito repristinatório, nesse caso, não vai se aplicar. Por isso que é interessante você pensar nisso. Inclusive, quando for entrar com uma ADI, isso pode cair na sua segunda fase de direito constitucional, você tem que colocar no seu pedido de declaração de constitucionalidade, supondo aqui que C, quais são as inconstitucionais aqui? B, C e D. Na sua decretação, no seu pedido de ADI, ali, da sua ADI que você fizer, você tem que incluir a D, que é inconstitucional, mas você também tem que incluir a C e tem que incluir a D. E tem que incluir a B, quer dizer. Deu para entender? Porque senão vai voltar a valer, pelo efeito repristinatório, uma norma que é inconstitucional. Uma norma que é inconstitucional. Nesse caso, a única constitucional nesse exemplo seria a A. Seria a A. E nesse caso, você pararia aqui até a B. Deu para entender isso? Só que por que eu coloquei Constituição de 88? Olha para mim, rapidinho. Existiu debate no STF, falou assim, mas então quem for entrar com a ADI tem que buscar as normas infinitamente na cadeia, supondo B é constitucional, C é constitucional, D é constitucional, eu tenho que ir buscando todas? A STF falou, não, existe um limite temporal até a promulgação da Constituição de 88. Por isso que eu coloquei 88 aqui. Então, no efeito repristinatório indesejado, na sua ADI, que você vai fazer em segunda fase, você tem que prever a inconstitucional, a norma inconstitucional, e as outras antes dela que seu enunciado trouxer, que também replicam o mesmo vício de inconstitucionalidade. Só que você só vai fazer isso até a Constituição de 88. Se lá tiver uma norma de 87, por exemplo, ela não entra no seu pedido de declaração de inconstitucionalidade. Deu para entender isso, pessoal? A gente vai aprofundando. A base é o quê? Entender o que é repristinação. Que ela não existe repristinação tácita, tem que ser expressa, envolve em 3 leis. E distinguir, diferenciar de efeito repristinatório. O efeito repristinatório não tem a ver exatamente com sucessão de leis diretamente, mas tem a ver com a declaração de inconstitucionalidade,
com a nossa adoção à teoria da nulidade, de que é efeito ex tunc, que retroage, que é como se ela nunca existisse, então ela nunca poderia ter revogado uma lei. Tudo bem, então a gente vai aprofundando até entender que esse efeito repristinatório ele pode acontecer de forma indesejada. Então, por isso, na sua ADI, você tem que chegar lá e colocar todas as demais normas que são inconstitucionais. Tem que estar no seu pedido, senão sua ADI vai ser rejeitada. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha me feito entender, que tenha ajudado, principalmente a questão na segunda fase de direito constitucional. E é isso. Depois me mandem mensagem se isso caiu na sua prova e se você entendeu. Qualquer dúvida, nossas redes sociais estão abertas para qualquer dúvida de vocês. Muito obrigado e vem para o êxito.